Olá! Apesar das políticas públicas, os índices de violência contra crianças e adolescentes ainda são elevados no país. O que tem sido feito? Quais as propostas para combater esse grave problema social? O nosso país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e jovens. Quando uma criança chega nessa situação, ela já vivenciou todas as outras formas de violência. Violência psicológica, violência física. Depois de mais de 30 anos da Constituição e do ECA, a gente nunca chegou a uma situação de realmente priorizar os direitos das nossas crianças, né? A Comissão de Direitos Humanos do Senado fez uma primeira audiência pública para debater o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. O plano destina verbas para projetos que combatam a exploração física, psicológica e institucional contra crianças e adolescentes. Participaram do plano, além do próprio governo, mais de 115 organizações da sociedade civil. O plano prevê ações de prevenção, identificação, atenção e cuidados às vítimas, bem como divulgação, conscientização e capacitação de profissionais de diversas entidades que atendem as crianças e adolescentes, as famílias e sociedade civil. É mais do que necessária, é urgente a elaboração de um plano nacional com vistas a proteger os interesses de milhares de meninas e meninos que são vítimas de inúmeras formas de violência em nossa sociedade. Nós tínhamos no país um plano nacional focado na violência sexual e com o decreto, o 10.701, agora de 17 de maio de 2021, foi então criado o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Ampliou-se o foco, para também falar sobre violência física, violência psicológica, violência institucional, então isso aqui foi um grande ganho. E na construção desse plano, foi feita uma discussão muito ampla com toda a sociedade, vários encontros, foram 6 encontros nacionais com a SGD, tivemos participação de organizações governamentais, não governamentais, mais de 115 organizações da sociedade civil participaram desse plano. A elaboração do plano envolveu diversos atores, mas teve gente que reclamou. Nós temos um problema de mérito também, mas também de forma, prioritariamente. A gente entende que a competência desse plano, na verdade, a elaboração dele era do próprio Conselho. A gente acha que é através do decreto presidencial que institui uma comissão, onde o CONANDA era apenas um convidado, dentre os 6 ou 7 ministérios, é um decreto que fere como foi concebido, né, a ideia da participação social e da sociedade na elaboração das políticas públicas, ou seja, usurpando a competência do CONANDA por uma outra comissão. A gente fez esse debate amplamente dentro do Conselho e optamos, ao final, por não fazer parte, né, do processo de construção e, portanto, não referendar esse plano da forma como ele foi construído. Acho que isso é uma primeira consideração que é importante fazer. E a violência sexual vem acompanhada de várias outras violências. No caso da exploração sexual, sabemos, que geralmente nessas situações, a criança e o adolescente ele já está submetido a vários outros tipos de violências. Por isso que quando esse plano fez a proposta, de se olhar para outras violências, a gente considerou que é um avanço, sim. A gente não pode esquecer e não pode deixar de trabalhar em prol da exploração sexual, da violência sexual, mas sabemos que muitas vezes quando uma criança chega nessa situação, ela já vivenciou todas as outras formas de violência, violência psicológica, violência física, violências de toda sorte. De acordo com o Observatório do Terceiro Setor, o nosso país ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e jovens, com cerca de 500 mil de vítimas a cada ano. Dessas vítimas, estima-se que 75% sejam meninas e negras. Trata-se de uma violência que inclui espancamentos e estupros.
e que sujeita essas jovens ao vício em álcool e drogas, além de infecções por doenças sexualmente transmissíveis. No ano de 2021, nós tivemos 100.974 denúncias de violências pelo Disque 100. Foram 12.597 estupros e 2.769 denúncias envolvendo exploração sexual. Então, um tema muito relevante esse que a gente está focando aqui hoje. A violência sexual e um problema decorrente, a gravidez na adolescência. Nós estamos também instituindo, junto aos estados, ações específicas para responder à questão da gravidez na adolescência, que também aparece frequentemente como uma repercussão da violência. Nós estamos instituindo uma ação nacional específica e, curiosamente, nós ainda não tínhamos tido. Embora seja um problema que está no topo da nossa agenda de prioridades, eu acho que há muito tempo se fala da questão da gravidez na adolescência e, curiosamente, a gente não tinha ainda uma ação nacional estruturada para responder a esse cenário. E hoje nós temos, e até o final do ano nós teremos pelo menos 10 estados com planos próprios. Violência em casa, nas ruas, como ajudar crianças e adolescentes, a família. O que o plano propõe? No caso, no nosso ministério, várias ações já estão sendo, digamos, contempladas. E eu queria socializar aqui algumas. No eixo da prevenção, o plano trabalha aqui no eixo da prevenção, uma ação concreta é a INDICA, é a Escola Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Essa ação ela conversa com o objetivo 2 do plano, que fala sobre a capacitação dos atores do SGD, né, do Sistema de Garantia de Direitos. Então, a INDICA hoje tem curso com relação a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos hoje em dia quase 50 mil equipes que atuam em todos os territórios. Nós fazemos principalmente esse trabalho de prevenção, de identificação, e nisso os profissionais são a nossa grande ferramenta para essa identificação, porque pode acontecer e acontece de crianças e adolescentes que estão nesses contextos de violência estarem nas unidades de saúde para algum atendimento eventual, procurando algum cuidado específico, até mesmo sem se dar conta do contexto em que está vivendo. Outra ação aqui são as campanhas, né? Então, muitas campanhas são realizadas, inclusive nós estamos lançando agora uma campanha em parceria com o CNJ e outras instituições, organizações ligadas ao SGT, que conversa com a ação 2.5 do plano, que fala com relação a essa questão das campanhas. Em um cenário complexo, é necessário reunir informações. A importância da organização de dados para subsidiar políticas públicas. Queria ressaltar também uma outra ação aqui do eixo de prevenção, que é a ação 11.1, que prevê a padronizar os dados da ouvidoria para subsidiar os gestores em suas políticas públicas. Então, hoje, a Ouvidoria Nacional, aqui através do Disque 100, né, nós temos um painel de direitos humanos da ouvidoria com um BI, com filtros extremamente eficaz. Então, hoje dá para a gente acessar o painel, ter os dados atualizados, que antes a gente tinha esses dados apenas de um ano para o outro, agora é questão de um mês para o outro. Outra preocupação, os crimes cibernéticos. A gente tem também uma ação que eu acho super importante, que é o Observatório de Crimes Sexuais Online. E ele trabalha o monitoramento de legislação de PLs, painel de dados, capacitação, produção científica, tudo na área do enfrentamento da exploração sexual online. Esse observatório é muito importante, porque de 3 internautas, 1 é criança, segundo os dados do Unicef. A escola concentra grande número de crianças e adolescentes e é um espaço privilegiado para observar comportamentos.
enquanto estava em escola como orientadora, uma das questões que nos preocupava muito era quando o aluno começava a faltar à escola, que a gente podia ir atrás, que tinha alguma questão envolvida em casa, ou seja, de uso de droga, ou seja, da desestrutura familiar. E, geralmente, o aluno na escola ele desenvolve os comportamentos típicos que ele também tem dentro de casa, né? Ou ele tenta refletir, de alguma maneira, um comportamento diferente para que ele seja notado, né? Porque muitas vezes ele não sabe falar, então ele demonstra alguns comportamentos que, para nós, que estamos dentro da escola, né? Cuidando desse universo de 46 milhões de crianças e adolescentes, ele é de suma importância que a gente tenha. Então, existe no plano a questão da capacitação, inclusive, dos professores, para que eles saibam como lidar com a situação, para não expor a criança em momento nenhum dentro da escola, né? Principalmente quando ela é pequena e muitas vezes não tem muita habilidade no falar, porque o adolescente ele já tem isso de uma forma um pouco bem mais tranquila, mas a criança pequena, então, é feita toda uma escuta protegida e dependendo do tipo de conversa que se tenha e que se veja realmente através da escuta da criança, quais são os procedimentos que têm que ser feitos. E quando o aluno não volta, onde ele está? É preciso saber o porquê. A evasão escolar e a busca ativa pós-pandemia. A questão da busca ativa dos estudantes que não retornaram no pós-pandemia também é extremamente importante. A gente tem ações, recuperar essas aprendizagens, porque depois ela acaba também voltando como o aluno acaba saindo da escola e indo para qualquer outro tipo de espaço, principalmente os adolescentes, e aí a violência, de uma certa maneira, ela se perpetua e a gente precisa trabalhar isso. A evasão escolar está muito focada e também ligada à questão do próprio trabalho infantil, da exploração sexual, que é uma das piores formas de trabalho infantil, e nós temos aqui o programa Vem Viver, que é um programa que foi aportado mais de 10 milhões de reais para ele, para desenvolver uma metodologia para ser implantada nos municípios brasileiros, no sentido de prevenir e fazer a busca ativa da evasão escolar. E quantas famílias? A violência em casa, a prevenção e a ajuda contra a exploração sexual. Quando a gente vê que grande parte das violências são cometidas pela própria família, então o SUAS ele tem como objetivo trabalhar o território e as famílias. Ele não vai olhar só para a questão da criança e do adolescente. Então, quando a gente percebe que muitas das violências são praticadas em âmbito doméstico e familiar, a gente percebe a importância do SUAS realmente ter esse trabalho de olhar para as necessidades das famílias. Historicamente, a gente já atua com esse público. O programa Sentinela, ele surgiu na assistência social, depois ele foi substituído pelos CREAS, né, para ter esse olhar mais amplo sobre as famílias e sobre todas as violências. Atualmente, a gente já tem se debruçado para capacitar a nossa rede com relação à Lei 13.431. A lei estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Entre as formas de violência estão a violência física, sexual, institucional, patrimonial e psicológica, como bullying, alienação parental e qualquer conduta que expõe a criança ou adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio. A criança e o adolescente, vítima ou testemunha de violência, têm direito a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência. A cada 24 horas, 320 crianças são vítimas de abuso sexual. E no que diz respeito à exploração sexual de criança, tem uma vertente ainda pior, porque se o abuso ele acontece no contexto familiar, a mercantilização desse abuso tem um caráter ainda mais agressivo. Agora o turismo, ou pior, o turismo sexual. Como proteger as nossas crianças e adolescentes à exploração sexual e o trabalho infantil. A exploração sexual é um fenômeno derivado da pobreza. É a pobreza que coloca, principalmente meninas, né, nessa situação de se submeter à atividade sexual em troca de comida, em troca de um brinquedo que seja, né, para as crianças menores, em troca até de dinheiro, né, para as adolescentes.
E de forma muito perversa se coloca que essas adolescentes muitas vezes concordam com aquilo, né? Estão anuindo com aquilo, estão se prostituindo, né? Ainda se usa muito essa palavra. Mas é um problema que vem da pobreza. E a gente, numa situação do país hoje, que há muito tempo não era tão grave, né? De 33 milhões de pessoas passando por situação de fome ou insegurança alimentar, não tenham dúvidas de que a exploração sexual é mais grave do que nunca. Então, a gente precisa de ações muito mais concretas, muito mais incisivas e muito mais orçamento para lidar com isso, né? A exploração sexual é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. A gente tem um programa de erradicação do trabalho infantil, que é o PET, que visa articular ações de serviços socioeducativos, né, promover convívio, promover acesso a direitos, somada à transferência de renda por meio agora, né, atualmente, do Programa Auxílio Brasil, e oferecer um suporte para as famílias que vivenciam trajetórias, às vezes trajetórias transgeracionais de trabalho infantil. Hoje, o que a gente tem de entrega mais efetiva é em relação ao Código de Conduta Brasil. Tá? É uma ação que ela contempla um programa de segurança turística, que é implementado aqui pelo Ministério do Turismo, e trabalha 7 eixos, um deles de prevenção e exploração de crianças e adolescentes no turismo. Então, adotando essa posição explícita de repúdio à exploração sexual de crianças e adolescentes, em sua política interna, né, falando então dos empreendimentos turísticos, e promovendo ações de disseminação e de informação e capacitação, que vai muito, adere muito ao que foi colocado pelos colegas nessa política integrada, né? De forma com que os funcionários e os parceiros eles tenham mais esclarecimento também sobre o tema, saibam como proceder, saibam quais são os canais de denúncia, o que eles devem fazer em relação aos casos suspeitos. E agora vamos falar de outro tipo de violência contra crianças e adolescentes, a institucional. Um dos maiores déficits é, na verdade, o aprofundamento ao enfrentamento à violência institucional. A violência institucional é aquela que é perpetrada por parte dos agentes do Estado, né? Que muitas vezes, num atendimento que não obedece os princípios da lei, ampliam uma violação que a criança já sofreu, né? E é importante a gente avançar no plano em diretrizes claras para médicos e juízes de como proceder nessa situação. Senão a violência institucional vai se perpetrar, porque cada juiz vai ter uma compreensão, cada médico vai ter uma compreensão, é situação de aborto ou não, sendo que a lei é clara. É direito fazer aborto, é legal fazer o aborto em caso de violência sexual. Não pode depender de cada juiz, não pode depender de cada médico. Então, se a gente não tem diretrizes claras para médicos e para juízes e operadores do direito, isso vai seguir acontecendo. Em um país continental, como ajudar estados e municípios e como evitar a revitimização? Nos últimos anos, nós conseguimos estruturar uma rede composta por serviços que atuam diretamente no enfrentamento das violências e violações de direitos. Então, em colaboração com estados e municípios, nós temos centros de referência de assistência social, que tem um viés de prevenção das situações de violência, que atua nas situações de vulnerabilidades e riscos que as famílias estão submetidas em decorrência da pobreza e tantas outras questões, não acesso a serviços públicos. Então, a gente tem mais de 8.000 CRAs em todo o Brasil, serviços de convivência vinculados a essa proteção básica, que atende um público de crianças e adolescentes. A gente trabalha muito com o regime de colaboração com os estados e os municípios, né, com os conselhos estaduais de educação e com a Undime, que é dos dirigentes municipais de educação, né? E o plano ele vem num momento muito oportuno para que a gente, de retomada de aulas presenciais, para que a gente possa fazer com que desenvolvam-se ações que já existem, claro, e a gente tem que levar em conta a especificidade de cada estado, de cada município, de cada rede estadual, até pela continentalidade que a gente tem no Brasil, né, o tamanho do nosso país. Nós lançamos agora uma portaria, que é a 833, agora em abril de 2022, para que nós estamos ofertando para os municípios uma metodologia para a implantação do Centro Integrado. O que é o Centro Integrado? É um espaço onde, nesse espaço físico, se congrega os órgãos que fazem um atendimento dessa criança. Então, no caso aqui de abuso e exploração sexual, é importantíssimo isso, porque a vítima de abuso e exploração sexual, principalmente a de abuso,
ela fica pulando de órgão para órgão, muitas vezes chegando a ser escutada de 8 a 10 vezes, isso gerando uma revitimização. A gente tem uma rede também composta por serviços especializados que vão atender crianças e adolescentes e suas famílias, né, quando já houve uma violação de direitos, que são os CREAS. A gente tem mais de 2.700 CREAS no Brasil, e o CREAS oferta esse serviço especializado com foco na superação de violências e violações. Então, para vocês terem uma ideia também da dimensão do trabalho realizado, segundo o Registro Mensal de Atendimentos, mais de 33 mil crianças e adolescentes foram atendidas em 2021 em razão de abuso sexual e mais de 2.074 na situação de exploração sexual, aí atendidas pelo CREAS. Foi publicada a portaria conjunta número 4, aprovando o fluxo geral de implementação da Lei 13.431, que envolve os diversos atores estatais para que, conjuntamente e articuladamente, acolham essas crianças, evitando a revitimização dela. A aprovação desse fluxo geral envolve esses diversos atores, saúde, segurança, até chegar no sistema de justiça. Esse fluxo também é um passo a aprovação desse fluxo geral foi um passo assim, muito importante para a gente consolidar e materializar mesmo esse atendimento integral e multidisciplinar que essa vítima precisa, dado o caráter especial e específico que ela tem. E o orçamento? Menos dinheiro, menos ações preventivas. Eu acho que é preciso que se diga, não há política pública real sem orçamento, não adianta a gente fazer o plano que for, se a gente não incidir no Congresso Nacional para que isso conste, né, na previsão orçamentária. Depois de mais de 30 anos da Constituição e do ECA, a gente nunca chegou a uma situação de realmente priorizar os direitos das nossas crianças, né? Eu acho que talvez é o momento da gente fazer essa reflexão e destinar orçamentos condizentes, porque no histórico orçamentário para as crianças e adolescentes nunca passou de 3%. Então, eu acho que estamos diante de uma encruzilhada. A gente fala na Constituição que a criança é prioridade absoluta, mas não é prática, né? Não se reflete na prática. Aliás, desse e de vários governos que antecederam, inclusive. E quais as prioridades, as urgências? O que falta ajustar? A questão da prioridade, né? O plano ele conta com eixos: prevenção, atendimento, defesa, responsabilização, participação e mobilização social, estudos e pesquisas. Eu posso dizer, senadora Leila, que a nossa prioridade é a integração do serviço. Se a gente pode falar aqui, resumindo uma frase, são ações integradas. Essa é a ideia. O plano ele traz muito forte essa pegada da integração em todos esses eixos. Todas as políticas voltadas a apoiar ou rebustecer o sistema de garantia integral de crianças e adolescentes, elas têm que se comunicar. As políticas têm que ser transversais, amplas e de caráter multidisciplinar, multissetorial e bastante abrangentes. Desde o cuidado com a formação psicológica dela, dando acesso a conteúdo adequado, como no recebimento e no acolhimento dessa criança quando assim, ela consegue, porque a criança consegue chegar ao sistema de justiça é praticamente um milagre, né? Porque dada a subnotificação do crime, da espécie de delito. Então, quando ela consegue chegar no sistema, ela tem que ter um acolhimento adequado. Dependendo do contexto dos municípios, se não houver articulação entre as políticas, as crianças e adolescentes vão continuar sendo revitimizadas. Vai continuar tendo uma escuta inadequada, repetitiva, que vai continuar trazendo consequências e sequelas, além do sofrimento que a criança já experimentou pela violência. Então, reforçar realmente essa importância da articulação e de, como sugestão, né, se me permitem fazer uma sugestão, que numa próxima oportunidade a gente também pudesse dialogar com outros atores
que tem uma contribuição bastante importante no enfrentamento das violências, que é o sistema de justiça, Ministério Público, enfim, para que a gente realmente possa fazer com que essas ações cheguem nos municípios e que também aconteçam dessa forma. Não adianta a gente ter uma articulação em nível federal e isso não se repetir nos estados e municípios. A importância do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes. Críticas e sugestões. Os recados finais. Eu acho que o plano tem méritos, mas também tem defeitos que a gente precisa de avançar, e eu acho que o maior deles é ser excessivamente generalista, se colocar aí centenas de ações sem um nível claro de priorização e sem foco que cada plano precisa ter. O trabalho infantil tem especificidades que precisam ser tratadas como especificidades próprias, e a violência sexual mais que todas. E a exploração sexual dentro da violência sexual, eu acho que mais ainda, porque, de novo, para concluir, ela é um problema social da pobreza. Ela não é um problema de cultura, de campanha, de sensibilização. Isso não resolve. Eu acho um debate muito saudável. E eu acho que a gente precisa continuar fazendo, né? E o CONANDA certamente continuará com o aprofundamento e o estudo técnico do plano, propondo aqui as melhorias nos pontos que faltaram. A gente tem que capacitar, a gente tem que informar, a gente tem que conscientizar, isso tem que dar dor de cabeça, isso tem que gerar multa, penalização, exposição, porque só quando virar um problema ele vai ter solução. A nossa parte ela tem que ser feita, né, envolvendo a família, envolvendo a sociedade, envolvendo os atores, a comunidade escolar, envolvendo os conselhos tutelares, para a gente poder fazer com que a ação saia realmente do papel e que a gente consiga fazer a questão de tentar mitigar ao máximo a questão da violência contra as crianças e os adolescentes. Na verdade, a abordagem integrada das violências, mantendo o nível de resposta para a violência sexual, mas trazendo a resposta às outras, entendendo que elas estão indissociáveis, elas são indissociáveis dentro da realidade, é a grande força desse plano. É isso. Propostas, desafios e muito debate ainda pela frente. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.